Olá, professora. Eu vou falar sobre mecanismos intrínsecos da autorregulação renal da taxa de filtração glomerular. A autorregulação da taxa de filtração glomerular é um processo de controle local, envolvendo apenas os rins. Esse processo, ocorre através de dois mecanismos, o mecanismo miogênico e o mecanismo de feedback túbulo-regulação glomerular. Esse mecanismo envolve o controle do fluxo na arteríola aferente, e essa pressão hidrostática, que é a principal força responsável pela filtração glomerular, é influenciada diretamente pelo volume sanguíneo. O mecanismo miogênico está relacionado à capacidade intrínseca dos vasos de responderem ao processo arterial, Assim, quando a pressão arterial ela aumenta, os vasos se contraem para evitar o seu estreitamento com o aumento do fluxo sanguíneo. E quando a pressão arterial ela diminui, eles reduzem a resistência por meio da vasodilatação. Então, eu separei alguns exemplos, vou botar a imagem aqui para vocês. Aqui nós vemos uma situação que está em equilíbrio. Temos o fluxo sanguíneo, a arteríola aferente, a taxa de filtração glomerular e a arteríola eferente. Já nessa outra imagem, já temos uma situação que teve o aumento da pressão arterial, ou seja, consequentemente, o aumento da pressão dentro do glomérulo. Em resposta, nós temos a resistência na arteríola aferente. Ou seja, nós controlamos o fluxo sanguíneo que entra dentro do glomérulo. Então, se a gente controla esse fluxo, diminui a pressão, nós temos uma redução da taxa de filtração glomerular. Nesse outro exemplo, já vemos que, por outro lado, se nós temos uma diminuição na pressão arterial média, nós temos uma contração, o aumento da resistência na arteríola eferente. Ou seja, nós temos o aumento na pressão do glomérulo, o aumento da pressão dentro do glomérulo e o aumento na taxa de filtração glomerular. Nessa última imagem, temos a estrutura de um néfron completo, com seus capilares paratubulares. Vemos que temos a cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle e o túbulo contorcido distal. O ramo ascendente da alça de Henle, ele passa entre as arteríolas, aferente e eferente, aqui. Ocorre uma junção entre essas estruturas, ascendente e as arteríolas. Essa junção é a chamada de mácula densa. Essa célula, mácula densa, elas são especializadas e conseguem monitorar o nível de cloreto de sódio que passa aqui por dentro. Então, se tivermos o aumento do fluxo devido ao aumento da pressão, essas células se identificam com o aumento do cloreto de sódio por um mecanismo parácrino. Elas fazem o controle das arteríolas aferente e eferente. Se aumentar muito, o nível de cloreto de sódio, ela manda sinais para que as arteríolas diminuem o fluxo pelo contrário. E pelo contrário, mandam sinais para que o fluxo aumente. E é isso.